20th century. You mustn't attract attention. Modern world, he brings a purpose, a vision, a destiny. He's one step away. E aí, galera, acabamos de assistir esse filme que dá início àquela coleção da década de 70 e 80 de terror e suspense, A Profecia. A Primeira Profecia foi o filme de hoje, acabou de estrear em todo o cinema brasileiro. Então, antes de falar qualquer coisa sobre esse enredo, puxa a vinheta. Bom, galera, vamos lá. Eu vou falar um pouco do que se trata essa história, né? A Primeira Profecia. Claramente, quem assistiu, quem se aventurou em assistir A Profecia 1, 2 e 3, filmes esses que foram estrelados na década de 70, finalzinho entre 70 e 80, que vai falar sobre o garoto Damien. Quem já assistiu, quando vai assistir A Primeira Profecia, já sabe um pouco, já conhece a história, já não fica tão perdido, já sabe basicamente o que vai acontecer. Lembrando que o filme não tem nada em relação à Bíblia, não tem nada. O filme vai falar um pouco da Margaret, que é uma freira que está começando, está no início daquela vida no convento, mas ao longo do tempo, ao longo da caminhada dela, ela vai percebendo que algumas coisas que se passam dentro do convento não é tão aprovado de uma certa maneira. São coisas macabras, são coisas que você vê que não é o comum de acontecer dentro de um convento. Ela acaba descobrindo uma seita diabólica em que o intuito dessa seita diabólica é fazer gerar o anticristo. Na cabeça deles, dessa forma, o anticristo renascendo, as pessoas votariam mais para Cristo. Só que isso é só uma desculpa. Os primeiros 2 minutos do filme e os primeiros 15 minutos do filme é onde vai acontecer as primeiras mortes. São mortes, na minha opinião, genéricas. É tanto que eu comentei até com a minha namorada, né, que a primeira morte ela se passa no terceiro filme de A Profecia, só que de uma forma diferente, e a segunda morte também se passa no primeiro filme, só que de formas diferentes. Quer dizer, eu achei isso bastante preguiçoso. Se a gente vai fazer um filme novo, que vai contar basicamente a história, por que não mudar pelo menos a parte em que os protagonistas, né? Ou, na verdade, nem são os protagonistas. Os atores secundários, eles tivessem uma morte diferenciada do que foi passado nos outros filmes. Eu acho que isso aí eles erraram nesse ponto. Tanta coisa para ser feito, eles basicamente utilizaram a mesma coisa dos outros filmes. É um filme lento. Se você estiver dentro de uma sala onde a cadeira é altamente desconfortável, como eu estava, você vai sentir um pouco de incômodo. É um filme para você assistir em casa, na sua sala. Ele vai ter algumas cenas que vão te assustar, aquele susto também bem genérico. É mais para dar aquele tchan no filme. Mas ele não é um filme de terror, ele é um filme mais levado para o suspense. No decorrer do filme, tanto na primeira etapa do filme até a segunda, terceira etapa do filme, ele vai apresentar um pouco os personagens, algumas freiras, algumas véias que estão lá no comando, que eu vou te dizer uma coisa, você já sente raiva delas antes de começar o filme. A protagonista, que é a Margaret, né? Que ela não sabe basicamente nada do que está acontecendo. Um padre que tenta ajudá-la desde o início, contando basicamente o que eles fazem ali por trás, toda aquela seita maligna. Hoje,
Claro, vai ter a participação da minha namorada. A gente estava no cinema assistindo esse filme, tanto eu, ela como minha cunhada. Então, e aí, o que você achou do filme? Assim, já deu pra entender que tu não gostou, né? Galera, vamos lá. O filme, ele foi bem contextualizado. Pra quem assistiu os 3 primeiros, coisa que eu não assisti, você consegue entender bem o que o filme quer passar, mesmo não assistindo esses filmes. Você não precisa estar assistindo esses filmes pra entender. Ele consegue trazer o início do Damien, né, do filme A Profecia. Mostra um início bem cruel dele, digno de um real anticristo, né? Que para quem assiste A Profecia, ou até mesmo assistindo esse filme, você vai entender que é a criação do anticristo. O filme é bem contextualizado por quê? Por mais que seja uma desculpa essa de que criar o anticristo é uma forma de trazer de volta os fiéis, o filme mostra o outro lado, né? Ele mostra jovens protestando, jovens que já se afastaram da igreja, o quanto a igreja, principalmente a igreja católica, né, que é o que se refere a isso, ela já foi poderosa e hoje em dia ela já não tem o mesmo poder de antes, mas as freiras e os padres não aceitam isso, principalmente os mais tradicionais. Então, o filme contextualiza bem isso. Ele mostra que realmente, se o objetivo desses padres e dessas freiras é o anticristo para trazer os fiéis de volta, eles tiveram um porquê, mais ou menos, né? Que é o afastamento dessas pessoas, principalmente dos jovens. Eu acho que a forma em que eles criaram esse anticristo nesse filme é digna realmente do que o Damien deve ser em A Profecia, né? Então, assim, o filme ele leva a querer assistir os filmes dos anos 70 e 80 para entender o que esse anticristo vai fazer nesses filmes. É surpreendente, você tem muitas partes do filme que você realmente não espera ou não imagina que seria da forma que foi. Então, isso é um ponto positivo. Porque não fica sendo aquele filme clichê em que você já sabe desde o início quem é que vai ser a portadora desse anticristo, enfim. E fora toda a contextualização de mulheres, né? A gente vê que o filme é um filme dominado por mulheres. Tanto as freiras são as protagonistas, mulheres, como a parte do mal também é protagonizada por mulheres. E a própria diretora é uma mulher. O nome dela é um pouco difícil, até porque ela é mais conhecida por dirigir séries, mas o nome dela é Arkasha Stevenson. Ela não é muito conhecida nos filmes de terror, mas ela é conhecida mais em produção de seriados. Então é um filme totalmente direcionado e com protagonismo feminino, mas isso não tira o crédito do filme, né? Óbvio. Então eu gostei bastante. Não é pra ser um filme assustador, até porque a gente tá falando de uma criação e por mais que seja um anticristo, a gente tá falando de um lado mais da igreja, que não tem todo esse desenvolvimento, né? A gente vai entender o que ele vai fazer fora disso. E é isso que traz a curiosidade de você querer assistir os outros filmes. O anticristo ele é citado na Bíblia em Apocalipse, em João, e de algumas formas como a besta, mas o filme em si ele não traz nada de contexto teológico e bíblico, ele não traz nada disso. Ele apenas vai contar basicamente como o Damien veio ao mundo, já que no filme A Profecia 1, 2 e 3, eles não deixam isso bem claro. Ele apenas já começa com uma criança adotada e tal. Então, se você já assistiu a Profecia, a coleção A Profecia, você basicamente já sabe como vai terminar esse filme A Primeira Profecia. É um filme bom? É. Vale a pena assistir? Vale se você gosta dessa temática. Se você já assistiu os 3 filmes, como eu já tenho falado aqui, você vai gostar. Agora, se você nunca assistiu, não conhece, você vai ficar um pouco cansativo, porque você espera terror, você espera suspense. Mesmo eu já conhecendo a história, eu esperava um terror. E o filme não teve terror, ele teve bastante suspense. E bastante cenas que deixa a pessoa um pouco aperreada, sabe? Um filme que traz uma parte de seita maligna, bem explícita na tela. Ele te deixa um pouco desconfortável devido às cenas, umas cenas quando as mulheres estão para ter a criança, né? Eu não sei, assim, temos opiniões opostas sobre o filme.
Mas eu acho que é bem essa parte. Você assistiu os 3, a profecia, então fica muito mais fácil para você conseguir criticar o que já é esperado nesse filme. Para quem não assistiu, ele é bem contextualizado, você não precisa saber os outros para entender o que está acontecendo ali, ele explica tudo direitinho, você entende que ele é o início desses 3 filmes. Eu acho que a estratégia é fazer com que esse filme, A Profecia, que essa trilogia volte à tona, que basicamente foi esquecida, né? Nenhum jovem hoje em dia, que nasceu depois dos anos 80, conhece essa trilogia, e a partir desse filme vai sentir interesse em conhecer. Ah, mas eu não quero assistir esse filme dos anos 70, 80, parece ser bastante datado. Bom, galera, é um filme antigo, né? É um filme entre final da década de 70 e começo dos anos 80, mas entre os anos 2000, 2006, 2008, se eu não me engano, teve um remake. Se você não quer assistir a versão antiga, você procura assistir a versão nova. É a mesma coisa? Em alguns momentos é até melhor. Efeitos especiais, a própria história está mais elaborada. Mas você quer assistir algo bem original, bem fiel a esse contexto de toda a história, de toda a origem do anticristo, assiste a profecia do 1, 2 e 3 da década de 70 e 80. Bom, galera, eu vou dar um 7,5 nesse filme. Eu acho que faltou mais alguma coisa. Quando se termina o filme, você percebe que o filme está completo, foi completo, mas para quem já assistiu os outros filmes, meio que faltou alguma coisa, merecia mais um pouco. A minha nota é uma nota 7,5 de 0 a 10. É um filme ruim? Não é um filme ruim. É um filme que dá para você assistir com a sua gata, com o seu gato, na sala, no final de semana. Dá para assistir legal. Agora sim, eu não aconselho assistir no cinema, a não ser que a cadeira do cinema seja bastante confortável, já que é um filme arrastado e cansativo. O próprio enredo dele já é cansativo. É aquela coisa devagar, arrastada, querendo te contar passo a passo o que levou a chegar a tudo isso, se bem que não é um erro do filme, até porque a gente tem que entender, a gente precisa entender como foi feito toda essa história, como tudo começou. Então, para mim, eu dou uma nota 7,5. Você? Eu dou um 9, porque eu acho que eles focaram mais no terror psicológico. Eu acho que o objetivo do filme é trazer mais um terror psicológico. Mostrar, por exemplo, a questão das torturas, dos acidentes, das coisas grotescas que você até disse que traz um certo incômodo em assistir. A questão da sanidade da própria Margaret, que tá ali, sei lá, a protagonista do filme, que é o tempo todo tendo que provar essa sanidade. Então eu acho que o filme focou no terror psicológico. As interpretações tão boas, principalmente da Margaret, ela conseguiu entregar bastante conflito entre ela querer aceitar ou não aceitar para que ela veio ao mundo, para que ela serve, principalmente as interpretações das freiras. Porque se ela consegue te passar aquela raiva, aquela vontade de tirar ela dali, então realmente as interpretações delas conseguiram te atingir. Eu gostei das interpretações de cada um, do padre, do padre ajudante, apesar de, como a minha namorada falou, não vai ter aquela presença masculina, mas as poucas vezes que tem são marcantes e estão lá para fazer um belo trabalho. É isso. Galera, foi um vídeo curto, a gente acabou de sair do cinema, tava tudo fresquinho, precisava falar isso pra vocês. Se você tá gostando e quer apoiar esse canal, é um canal pequeno, é um canal que tá começando agora, só temos menos de 50 inscritos. Se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, comente qualquer coisa. Se quiser criticar o canal, critique. Dá sua opinião.
dar um feedback do Sua canal. nota, se você concorda ou não com a gente. Você pode falar, você tem todo o seu direito. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. A gente fica bastante feliz em ter você aqui no canal. Logo, logo esse canal vai estar crescendo. E é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Cuida!